Muitos de nós acreditamos que não estamos sozinhos no universo. Abundam histórias e alguns de nós até já encontramos indivíduos tão extraordinários que nos fazem questionar se eles realmente são como nós. Desde o homem que inventou uma nova língua até o lama reencarnado. Aqui estão 15 pessoas assustadoras que não nasceram na Terra. Número 1. O Zamenhof, o criador do Esperanto. O primeiro indivíduo da nossa lista é o Zamenhof, a mente brilhante por trás do Esperanto, a língua artificial mais falada. Nascido em 1859, em meio ao caótico contexto europeu do século XIX. Zamenhof não era um indivíduo comum. Faleceu em 1917, deixando para trás um legado de inovação linguística. Zamenhof, um visionário, percebeu que as barreiras linguísticas muitas vezes levavam a conflitos significativos. Ele criou o Esperanto com a esperança de promover a comunicação e a harmonia em nível mundial, concebendo-o como uma ferramenta para facilitar as relações internacionais e promover a paz. Hoje em dia, a comunidade esperantista está prosperando e conta com cerca de 2 milhões de falantes em todo o mundo. Curiosamente, cerca de 1.000 pessoas cresceram falando como língua materna. No entanto, a história dá uma reviravolta intrigante no Japão, onde o movimento religioso Omoto adotou o Esperanto em suas práticas shintoístas. Não só apreciam o Esperanto, mas o veneram. Os seguidores de Omoto consideram Zamenhof mais do que um gênio, eles o veem como uma figura divina. Acreditam que o Esperanto é uma língua sagrada concedida de cima. O Comando Omoto celebra festivais e sessões de poesia em Esperanto, enfatizando seu significado espiritual. Traduzem seus textos sagrados para o Esperanto, elevando Zamenhof e sua língua a um status divino. Essa fusão única de linguística e espiritualidade criou um fenômeno cultural fascinante, misturando as ideias visionárias de Zamenhof com antigas tradições religiosas. Assim, Zamenhof não é visto apenas como um inovador linguístico, mas também como uma entidade quase celestial para alguns. Essa mistura de culturas e crenças destaca como uma simples língua pode se transformar em um símbolo de unidade e paz em nível mundial. Número 2. Ozolita Torres. A chama reencarnada. Agora vamos nos aprofundar na vida de Ozolita Torres, uma criança com um começo extraordinário. Filho de Marte Torres, Ozolita foi declarado a reencarnação de seu falecido mentor, Lama Yaishi, na tenra idade de 2 anos. Imagine um garotinho em um templo na Índia, surpreendendo a todos ao reconhecer os pertences de sua vida anterior, conquistando assim o título de novo Lama. A infância de Ozolita foi tudo menos comum. Viveu como uma pequena celebridade no mundo espiritual, cercado de um tratamento especial e de visitantes de todo o mundo que buscavam sua bênção. No entanto, seu caminho nem sempre foi fácil. Ozolita cresceu principalmente no mosteiro, longe da sua família, e isso se tornou um problema, como ele mesmo descreveu mais tarde. Seu pai e seu irmão até ficaram no mosteiro, tentando se conectar temporariamente com ele. Mas Ozolita desejava uma vida diferente na Espanha. Quando completou 18 anos, tomou uma decisão importante. Imerso em tradições antigas e atenção espiritual, decidiu deixar para trás sua vida de lama e seguir seu sonho de fazer cinema na Espanha. Ozolita não abandonou completamente seu passado. Continuou compartilhando fragmentos de sabedoria, mantendo vivo o espírito de Lama Yaishi. De uma forma mais ampla, fora do mosteiro, a jornada de Ozolita se tornou uma combinação de busca pelo seu próprio caminho e integração de suas experiências espirituais e mundanas. A história dele é uma mistura cativante de tradição e modernidade que ilustra os desafios e as recompensas de equilibrar 2 mundos tão diferentes. No final, a vida de Ozolita Torres nos ensina sobre a luta interna entre o dever espiritual e os desejos pessoais, mostrando que até mesmo aqueles que parecem destinados a uma vida pré-determinada podem buscar e encontrar seu próprio caminho.
Agora vamos para o próximo indivíduo intrigante. Número 3, Tutancâmon. O menino rei, com uma adaga cósmica. O rei Tutancâmon, ou rei Tut, subiu ao trono do Egito quando era um adolescente, há mais de 3.300 anos. Seu reinado durou apenas uns 10 anos. Mas sua fama disparou. Em 1922. Nesse ano, arqueólogos britânicos descobriram sua tumba cheia de incríveis tesouros que cativaram o mundo. Entre os numerosos objetos de luxo, como joias e jogos destinados ao além, destacavam-se 2 adagas, uma era de ouro e a outra tinha uma lâmina de ferro com cabo de ouro. Essa lâmina de ferro era particularmente especial. Pesquisas, incluindo um estudo de 2017 de Albert Jambon, revelaram que o ferro desta adaga veio de um meteorito, tornando-a uma lâmina forjada a partir de rocha espacial. Cientistas japoneses identificaram um padrão único na folha, indicativo de sua origem extraterrestre. Essa descoberta demonstrou as avançadas habilidades metalúrgicas dos antigos egípcios. A adaga de ferro, feita de meteorito, pertencia originalmente ao avô de Tutancâmon, o faraó Amenhotep. Este artefato cósmico, presente do rei de Mitanni, está agora no Museu Egípcio do Cairo. Não é apenas uma arma, é um fragmento da história cósmica que oferece informações sobre o fascinante e misterioso mundo do Antigo Egito. A adaga simboliza uma conexão entre as civilizações antigas e o cosmos e destaca a engenhosidade e a capacidade de admiração do povo egípcio. Número 4. Ashar, o mensageiro cósmico. Deixem-me contar sobre Ashar, um personagem de outro mundo que surgiu na década de 1950. E rapidamente cativou tanto os entusiastas de OVNIs quanto os buscadores espirituais. As pessoas às vezes se referem a ele como Jesus do espaço, porque se trata mais de se conectar com as pessoas através de pensamentos e sutis empurrões psíquicos, em vez de aparições chamativas de OVNIs. É descrito como uma figura alta e chamativa que lembra a mitologia nórdica, com uma estatura impressionante, olhos azuis brilhantes e uma presença sobrenatural. A primeira pessoa a falar sobre Ashar foi George Van Tassel, uma figura de destaque na comunidade OVNI. Van Tassel descreveu Ashar como um sábio guia espacial que lidera o comando. Ashar, uma equipe cósmica dedicada a ajudar a Terra a evoluir espiritualmente. Supõe-se que esse comando tenha uma frota massiva de naves no espaço, não para a guerra, mas para espalhar sabedoria e paz. Dizem que a frota inclui espaços verdes para relaxamento e áreas para diversão, tudo supervisionado por Ashar. A missão principal do Comando Ashar é trazer paz à Terra e combater as influências negativas dos conflitos globais. Em 1977, Ashar supostamente fez uma aparição dramática ao interceptar transmissões de terrorismo. Televisão, para pedir pela paz mundial e instar a humanidade a depor as armas. Esse incidente foi mais do que um simples chamado à mudança. Foi um impulso para que as pessoas pensassem além dos problemas terrenos. E considerava que a humanidade era um lugar para que as pessoas se sentissem em paz. Considerar o cosmos mais amplo. A mensagem de Ashar encontrou espaço em diversos círculos espirituais e muitos afirmam ter recebido seus ensinamentos. Por exemplo, depois do 11 de setembro, Susan Walton falou sobre o abuso de poder e atribuiu suas ideias a Ashar. Além disso, figuras como Eric Klein e Natasha compartilharam partes das mensagens esperançosas de Ashar. No entanto, não, todo mundo tem uma visão positiva de Ashar. Alguns, como René Rowland, sugerem que as promessas de Ashar podem ter um lado mais sombrio, que ecoa enganos históricos ou afirmações espirituais duvidosas. O fenômeno Ashar é uma mistura complexa de histórias que incorpora elementos da grande Irmandade Branca e do povo do universo, criando um rico mosaico de mitos estelares e ensinamentos espirituais. Número 5. Calvin Parker e o encontro de Pascagoula. Em uma noite fria de outubro de 1973, Calvin Parker e Charles Hickson estavam relaxando à beira da água em Pascagoula, Mississippi,
quando a história tomou um rumo dramático. Eles se depararam com uma estranha nave de ficção científica, cercada por figuras robóticas e uma criatura estranha que se comunicava telepaticamente. O que lhes transmitia uma sensação de paz. Ixon, talvez vendo isso como um acontecimento monumental, compartilhou sua história. Com entusiasmo por toda parte, aceitando ser o centro das atenções. Por outro lado, Parker era mais reservado e, a princípio, decidiu manter em segredo seu encontro extraordinário. Com o tempo, à medida que Parker enfrentava desafios pessoais nos altos e baixos da vida, decidiu compartilhar sua experiência em seu livro Pascagoula, O Encontro Mais Próximo, Minha História. Ele também começou a falar em eventos de OVNIs, contando sobre a noite que mudou sua vida. Em 2019, Parker foi homenageado com uma placa comemorativa no local de seu encontro, consolidando sua história na tradição dos OVNIs. Embora Calvin Parker tenha falecido em agosto de 2023, aos 68 anos, sua história continua intrigando e inspirando os entusiastas de OVNIs. A vida dele oscilou entre se manter longe dos holofotes e se ver imerso neles, enquanto lutava com sérios problemas de saúde e o impacto duradouro daquela noite fatídica. Parker inclusive especulou que seu encontro poderia ter um aspecto mais sinistro, adicionando outra camada de mistério. Apesar de ter mudado de casa e de trabalho, a noite do encontro continuou sendo uma parte importante da sua vida, influenciando profundamente sua jornada pessoal e consolidando seu lugar na história dos OVNIs. Número 6. Peter Faust, o sequestrado que se tornou advogado. Peter Faust está longe de ser um indivíduo típico. Faust, que um dia foi chefe e gerente de hotel, alcançou a fama por uma razão completamente diferente, uma que até o levou a participar do programa da Oprah Winfrey. Em vez de falar sobre habilidades culinárias ou gestão hoteleira, Faust compartilhou suas extraordinárias experiências de abdução por extraterrestres desde a infância. No começo, Faust hesitou em revelar suas histórias pessoais, mas finalmente as tornou públicas na esperança de ajudar outros que se sentissem isolados ou confusos por encontros estranhos. Semelhantes. Os relatos de Faust parecem saídos de um filme de ficção científica. Ele mesmo teve dificuldade em aceitá-los. Buscou a ajuda de psiquiatras e se submeteu à terapia de regressão para dar sentido às suas vívidas memórias. Imagine ter 8 anos, sentir algo incomum e então ficar paralisado por uma luz brilhante. A próxima coisa que ele sabe é que está em uma nave espacial. Faust superou seus medos e dúvidas com seres que não se pareciam em nada com o que ele tinha visto nos filmes. E encontrou alívio e compreensão ao falar sobre suas experiências no programa da Oprah Winfrey. O Dr. John Mack, um psiquiatra de Harvard que havia investigado inúmeras histórias de abdução, juntou-se a Faust. Mack notou semelhanças impressionantes nos relatos de sequestro de pessoas de diferentes idades e origens, sugerindo que pode haver algo real por trás dessas histórias. Fausto não apenas contou histórias assustadoras, mas também se abriu sobre experiências que o fizeram questionar a natureza da realidade. Levando sua história a um público amplo, Fausto incentivou outros a pensar profundamente sobre os mistérios do nosso mundo e a considerar os aspectos desconhecidos do nosso universo. Sua jornada do ceticismo até a defesa dos direitos humanos nos convida a explorar a possibilidade de que nossa existência seja algo mais do que conseguimos compreender atualmente. Número 7. Travis Walton, o sequestro do Arizona. Em 1975, a experiência de Travis Walton transformou uma área tranquila da Floresta Nacional de Graves, no Arizona, é um ponto central de histórias de abduções extraterrestres. Travis, que trabalhava como lenhador, teve um encontro que parece saído de um romance de ficção científica. No dia 5 de novembro de 1975, em vez dos sons habituais da floresta, ouviu-se uma estranha luz brilhante. Travis e sua equipe de lenhadores viram algo, um OVNI flutuando no ar. A curiosidade falou mais alto para o Travis e ele se aproximou do objeto.
De repente, um raio de luz do OVNI o atingiu e ele desapareceu, deixando seus amigos em estado de choque e incredulidade. Durante 5 dias, Travis ficou desaparecido e seu sumiço virou notícia, gerando uma tempestade de especulações e debates. Quando reapareceu, estava desorientado, mas ileso. E contou uma história incrível sobre sua estadia a bordo de uma nave espacial extraterrestre e sua viagem entre as estrelas. A história de Travis não era apenas uma história de fogueira. Ele se tornou uma sensação em nível nacional. O incidente foi investigado, debatido, e até virou um filme em 1993, chamado Fogo no Céu. Apesar do ceticismo, Travis e sua equipe se mantiveram fiéis à sua história, passando até por testes de detector de mentiras, o que mantém o mistério vivo. Travis Walton realmente deu um passeio pelo universo? Ou é uma história elaborada? O incidente do OVNI de Travis Walton continua sendo um enigma fascinante, que nos faz questionar as possibilidades que existem além do nosso mundo. Número 9. Travis Walton, o sequestro do Arizona. No dia 5 de novembro de 1975, em vez dos sons habituais da floresta, ouviu-se uma estranha luz brilhante. Travis e sua equipe de lenhadores viram algo, um OVNI flutuando no ar. A curiosidade conseguiu mais do que Travis e se aproximou do objeto. De repente, um raio de luz do OVNI o atingiu e ele desapareceu, deixando seus amigos em estado de choque e incredulidade. Durante 5 dias, Travis ficou desaparecido e seu sumiço virou notícia, gerando uma tempestade de especulações e debates. Quando reapareceu, estava desorientado, mas ileso, e contou uma história incrível sobre sua estadia a bordo de uma nave espacial extraterrestre. Número 10. George Adamski, o controverso contatado. George Adamski foi uma figura proeminente na comunidade OVNI, provocando uma mistura de crença e ceticismo. Algumas pessoas o viam como um verdadeiro contatado que compartilhava histórias extraordinárias sobre encontros com extraterrestres, enquanto outros o descartavam como um grande contador de histórias. A fama de Adamski começou no final da década de 1940, quando ele publicou fotografias que, segundo ele, eram de OVNIs. No entanto, especialistas como Shia Allen e Neck, do projeto Livro Azul, rapidamente rotularam essas fotos como falsas. Em 1953, Adamski escreveu junto com Desmond Leslie o livro Os Discos Voadores Aterrissaram, que causou alvoroço na comunidade OVNI. Afirmou ter tido uma conversa com um ser de Vênus. 2 anos depois, ele publicou Inside the Spaceships, detalhando suas supostas aventuras com extraterrestres de Marte e Saturno, o que desencadeou ainda mais a loucura por OVNIs. As histórias dele eram fantásticas. Ele afirmava ter viajado em naves extraterrestres, participado de discussões profundas com sábios alienígenas e até mesmo feito viagens turísticas ao espaço. Apesar do ceticismo generalizado, a fama de Adamski cresceu, atraindo a atenção de pessoas de todo o mundo e até conhecendo algumas personalidades importantes, como Arthur C. Clarke, quem criticou suas histórias, enquanto aqueles que trabalhavam no projeto Livro Azul, curiosos mais céticos, investigaram suas afirmações. Adamski continuou compartilhando suas histórias controversas até sua morte e se tornou um grande artista. Em 1965, sempre ampliando os limites da nossa curiosidade sobre o cosmos. Número 11. Antino, o amado divino. Esta história da antiguidade está cheia de amor, mistério e a grandeza do poder romano. Se concentra em Adriano, um imperador romano cujo coração não foi conquistado por sua imperatriz, mas por um jovem chamado Antino. Sua lendária história se desenrola no ano 130 DC. Com a paisagem do Egito como pano de fundo. Tragicamente, Antino perdeu a vida no rio Nilo durante uma viagem com Adriano. Profundamente afetado pela perda, Adriano tomou medidas extraordinárias para imortalizar a memória de Antino. Adriano construiu uma cidade inteira, Antinópolis, no local da tragédia.
Um lugar comum e qualquer. Era uma homenagem especial a Antino, com um templo e celebrações anuais. Adriano pulou os protocolos políticos tradicionais e simplesmente declarou que Antino deveria ser adorado como uma figura divina. O mistério em torno da morte de Antinous, que coincidiu com um importante festival renascentista, continua a intrigar as pessoas. Foi um acidente trágico, como Adriano alegou, ou foi mais deliberado? Alguns especulam que a morte de Antino poderia ter sido um ato sacrificial, talvez destinado a garantir a Adriano uma vida mais longa em Roma. Há um obelisco com inscrições que alguns interpretam como uma sugestão de que Antino consentiu com esse destino, o que adiciona camadas ao enigma. Depois de sua morte, o culto a Antino se espalhou amplamente por todo o império. A cidade, que leva seu nome, prosperou, beneficiando-se de isenções fiscais e do patrocínio do imperador. Antino se tornou um símbolo de mistura cultural, fundindo elementos de deuses gregos como Dionísio e divindades egípcias como Toto e Osíris, criando um legado que transcendeu os sonhos romanos mais grandiosos. Em resumo, a história de Antino e Adriano nos mostra como o amor e o poder podem se entrelaçar para criar mitos e lendas que perduram ao longo do tempo, lembrando-nos da profundidade das emoções humanas e sua capacidade de influenciar a história. Agora vamos para o próximo personagem da nossa lista. Número 12. Simão, o extraterrestre. Simão Parker, um homem de Stackesby, tem uma história que parece saída de um filme de ficção científica. Ele tornou públicas algumas histórias extraordinárias. Em suas confissões de abduzido por extraterrestres, ele afirma que sua vida tem sido uma montanha-russa estelar. Ele até afirma que tem um filho com uma rainha gata de outra galáxia. E relata que foi transportado para naves espaciais cheias de tecnologia, que vai muito além das nossas capacidades atuais. Essas experiências, diz ele, acontecem desde que era um bebê, começando com a visita de uma criatura alta e verde. Aos 50 anos, e apesar dos olhares céticos que recebe, Simão se mantém firme em suas experiências. Ele insiste que esses encontros cósmicos não interferem no seu trabalho. Trabalho como conselheiro. Embora, sem dúvida, tenham adicionado um pouco de drama extraterrestre à sua vida familiar, Simão não está sozinho em suas crenças e experiências. Tem reuniões como as que organiza em Hansey Covelier nos Estados Unidos, onde as pessoas compartilham suas próprias histórias extraordinárias e encontram um senso de comunidade. John Edward Mack, um psiquiatra de Harvard, deu credibilidade a esses relatos ao investigá-los seriamente, o que causou um grande alvoroço no mundo acadêmico. Os documentários que apresentam pessoas como Amit, Shanira e Marte destacam encontros próximos, semelhantes e estranhas revelações genéticas. As aventuras de Simão são parte de um fenômeno mais amplo, que até chegou a figuras políticas como Paul Hellyer, o ex-ministro da Defesa canadense, que falou publicamente sobre OVNIs extraterrestres como se fossem reais. Não se trata apenas do romance galáctico de um homem. Há toda uma comunidade e alguns reconhecimentos significativos que fazem a gente refletir sobre o vasto e misterioso universo e suas conexões potenciais conosco. Número 13. Haile Selassie, o Leão Conquistador. Vamos nos aprofundar na vida de Haile Selassie, uma figura lendária que se tornou um símbolo do movimento Rastafari. Nascido na Etiópia como Liti Tafari Makonnen, ele atravessou tempos políticos incrivelmente difíceis. Seu mundo virou de cabeça para baixo quando a Itália de Mussolini invadiu a Etiópia em 1935, o que o obrigou a fugir para o exílio. No entanto, Selassie não foi derrotado por muito tempo. Ele fez um retorno triunfal em 1941 com o apoio das forças britânicas. Ao retornar, ele revitalizou seu país, pondo fim à escravidão e implementando importantes reformas na questão da propriedade da terra. Na Jamaica, havia um ativista apaixonado chamado Marcus Garvey, que profetizou que surgiria um imperador negro, o que prenunciava grandes coisas para os negros em todos os lugares.
Quando Selassie se tornou imperador, os Rastafaris o viram como cumprimento da profecia de Garvey e acreditaram que seu salvador havia chegado. A vida de Selassie foi considerada como a realização de profecias bíblicas, em particular aquelas contidas em escrituras como Jeremias. 821. Ele era conhecido como Leão, conquistador da tribo de Judá, um título que o chamava de Leão da Tribo, que tinha um imenso significado divino na tradição etíope. A influência de Selassie se estendeu além da Etiópia. Ele conquistou o respeito da cena mundial e recebeu honrarias de figuras como o Duque de Gloucester da Inglaterra, o que destacou seu status espiritual. Seu reconhecimento não foi apenas político, mas também profundamente espiritual. O legado de Selassie, como figura divina do movimento Rastafari, continua a inspirar e cativar pessoas de todo o mundo. Combinando perspicácia política com um profundo significado espiritual. Número 14. Elizabeth Plater, a amante extraterrestre. Vamos explorar a história de Elizabeth Plater, uma mulher sul-africana com uma história de outro mundo. Literalmente. Suas aventuras com extraterrestres começaram quando ela era apenas uma menina e viu um OVNI perto de casa. Até o administrador da fazenda, naquele momento, parecia reconhecer suas experiências sobrenaturais. Elizabeth não era uma pessoa comum. Ela tinha uma mente afiada e um grande amor pela arte, pela música e pelos céus. Ela até aprendeu a pilotar aviões. Seu primeiro avistamento notável de OVNIs foi em 1937, mas o acontecimento realmente alucinante ocorreu em 1954. Em um lugar que sua família chamava de Colina do Disco Voador, lá, ela conheceu Akon, um visitante de Alpha Centauri. Eles se conectaram de uma maneira extraordinária, se comunicando sem palavras a bordo de sua nave espacial. Em 1956, Isabel, ela não só conversava com Akon, mas também viajava pelo espaço até sua nave. A nave-mãe. Akon mostrou a ela seu mundo natal, conheceu os venusianos e compartilhou com eles histórias sobre eles e suas interações cósmicas com os terráqueos. Elizabeth tirou algumas fotos dessas experiências que despertaram tanto sua curiosidade quanto seu ceticismo. Apesar das dúvidas, Elizabeth se manteve firme em sua história. Seu livro Além da Barreira da Luz aprofunda seu romance com Akon no espaço profundo. Cheio de sabedoria da era espacial. Chamados à paz e um desejo de cuidar do nosso planeta, Elizabeth se tornou uma figura proeminente na comunidade de OVNIs, atraindo multidões ansiosas para ouvir suas histórias. A viagem dela não terminou com simples conversas. Elizabeth afirmou ter vivido em Myton, tido um filho com Akon e vivenciado o tempo de forma diferente. Para ela, o que foram anos, passaram como apenas alguns meses na Terra. Mesmo depois de sua morte, em 1984, seus escritos inacabados sobre os OVNIs e a tecnologia de Akon continuam fascinando e intrigando a comunidade de OVNIs. Número 15. Kumari Devi, a deusa viva do Nepal. No Nepal, há uma jovem venerada como a Kumari Devi, que se acredita ser a encarnação viva da deusa hindu Durga. Esse papel único e sagrado dura apenas até que a menina chegue à adolescência. Nesse momento, o dever divino passa para outra jovem. Existem numerosos relatos sobre as origens dessa tradição, e uma lenda afirma que a deusa Durga visitou um rei que depois procurou uma contraparte humana para ela. Entre as filhas de artesãos locais, como ourives ou prateiros. A vida como Kumari está longe de ser uma infância típica. A sua existência gira em torno da realização de deveres sagrados. Em vez de se dedicar a jogos, reside principalmente dentro de seu palácio, do qual raramente sai. Quando ela se aventura a sair, seus pés nunca tocam o chão, mantendo diretamente seu status divino. Vestida com roupas elaboradas e com o rosto meticulosamente adornado, ela encarna a imagem de uma deusa na terra. A seleção de uma Kumari é um processo meticuloso e sério. A menina escolhida deve possuir 32 qualidades especiais, entre elas olhos pacíficos, semelhantes aos de uma vaca.
Após ser selecionado, ele passa por uma cerimônia secreta e intensa, que inclui sentar-se entre cabeças de animais decapitadas, para testar sua calma divina. Quando chega à puberdade, a Kumari renuncia ao seu papel. Por exemplo, Shanira Vashracharya, que aos 15 anos teve que deixar para trás sua condição de deusa e se adaptar a uma vida normal, chegando até a frequentar uma escola comum, onde seus colegas a consideravam de outro mundo. Essa transição da divindade para a vida ordinária entrelaça elementos de reverência divina e experiência humana, criando uma narrativa cultural única. No Nepal, o papel da Kumari Devi continua sendo uma parte importante e mística do patrimônio do país. A sua história nos lembra que as tradições antigas e as crenças culturais têm um profundo impacto na vida das pessoas, moldando suas experiências e sua percepção do mundo. Essas 15 histórias extraordinárias nos levam a refletir sobre os limites do que conhecemos e nos convidam a considerar que o universo está cheio de mistérios, esperando para serem descobertos. Até a próxima vez, continuem explorando e questionando o que achamos que sabemos.